Eu quero cumprimentar você com a doce paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nesse instante, sua casa se torna casa e lugar de adoração a Deus. E eu convido você a não assistir esse culto, mas a prestar o seu culto a Deus com a família IPR, a família IPR PVA. É uma alegria estar com você, é uma alegria poder caminhar e ao mesmo tempo transmitir algo da parte de Deus ao seu coração. Hoje é um dia que a saudade bateu. Hoje é um dia onde aquele olho no olho, o face a face, fez ainda mais falta. Como nós estamos com saudade de nos reunir na família IPR, na família renovada, para juntos adorarmos a Deus, para dar aquele abraço apertado. Mas é tempo de cuidado, é tempo de se prevenir, é tempo de demonstrar uma das nossas missões, um dos nossos princípios como missão de igreja, que é de cuidar uns dos outros. Por isso, necessário esse tempo de distanciamento, humanamente falando, mas espiritualmente nós estamos ligados juntos. Eu quero ler um texto com você, que está na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós mesmos, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? E quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Até aqui. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse instante, por esse momento. Obrigado, ó Pai, pela Tua porção da Tua palavra. Fala conosco através dela. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já deve ter percebido que, conforme o tempo vai passando, há muitos desafios que nós vamos enfrentando em relação aos nossos dias. Porque quanto mais o tempo passa, mais nós ficamos desconfortáveis. Quanto mais o tempo passa, a sensação que nos dá é que a gente está numa espécie de viagem a longa distância, só que feita a ônibus. Já fez aquele tipo de viagem longa? Longos quilômetros, aos poucos a poltrona vai ficando apertada, os pés vão não encontrando o devido espaço e a viagem fica um tanto quanto desgastante. Você se lembra do ano de 2019? Eu me lembro que quando nós chegamos no final de 2019, muitas pessoas estavam dizendo assim: nossa, que ano complicado, que ano difícil, vem logo 2020, porque olha, 2019 já deu. Para muitos 2019 foi um ano terrível, e a gente começa o 2020 com aquela sensação de que tudo ia melhorar. A gente começou entusiasmado, a gente começou animado. Só que infelizmente o 2020 se mostrou um tanto quanto mais carrancudo. Crises das mais diversas, e para piorar, veio um vírus que abalou as estruturas de todo mundo, que fez com que a forma de nós nos relacionarmos mudasse, a forma com que nós trabalhamos mudasse, fez com que a forma com que nós vivamos enquanto igreja também mudasse. Estamos no meio do ano de 2020, e muitos já estão tão cansados, tão carregados, tão oprimidos, que têm a sensação de que o 2020 parou.
tempo foi passando, os dias foram ficando mais carrancudos, as dificuldades foram se avolumando e a gente vai ficando um tanto quanto desconfortável. A Bíblia mostra a história de homens e mulheres que isso também aconteceu no tempo deles, nos dias deles, onde conforme as coisas foram passando, aquele entusiasmo, aquela dedicação, aquela fidelidade, conforme o tempo foi passando, foi ficando tudo que meio que desconfortável, a nossa poltrona foi ficando meio que desajeitada, e aí acaba que a gente saiu daquele propósito inicial. O que dizer de Salomão? Salomão, alguém que teve a oportunidade de Deus, de pedir a Deus, de pedir tudo aquilo que quisesse. Ele foi tão sábio a ponto de pedir ao próprio Deus sabedoria. E Deus deu a Salomão sabedoria, riqueza e tantas outras coisas. Alguém que começou muito bem, mas com o passar do tempo foi ficando desconfortável na poltrona. O tempo foi passando e Salomão acabou se distanciando de Deus, encheu Israel de postes ídolos e entregou a nação nas mãos vizinhas. O que dizer de Judas Iscariotes, alguém que começou tão bem, alguém que estava entre os seguidores escolhidos a dedo de Jesus, alguém que estava entre os 70 que foram pregar o evangelho, e Judas Iscariotes, alguém que viu tantos milagres, mas com o tempo foi desanimando de Jesus. Com o tempo começou a achar que Jesus estava demorando demais para fazer aquilo que ele veio fazer. E aí é uma questão importante, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente acha que está demorando. Está demorando. E acaba que na vida de Judas, aquele que começa tão bem, tão perto de Jesus, acaba vendendo um mestre por 30 moedas de prata. Alguém que começa bem. Que dizer de Sansão, que tinha tudo para ser o maior juiz de Israel, um homem usado por Deus, um homem com uma força incomum, matou 1000 filisteus de uma única vez. Alguém que Israel podia contar, porque ele tinha o Espírito de Deus em si. Mas com o tempo a Bíblia diz que Sansão se tornou negligente, começou a brincar de ser Deus, começou a brincar com o seu próprio Deus, começou a brincar com o perigo e descobriu que flertar com o perigo não é algo tão bom. Acabou sendo amarrado, seus olhos perfurados, levado como bobo da corte dos filisteus. Chegou o ponto em que, em se distanciando de Deus, Sansão não pôde se livrar das suas próprias amarras, e com o passar do tempo, sua vida virou um bolo e não tinha mais forças para voltar atrás. O tempo foi passando e aquelas bases foram se perdendo. O tempo foi passando e aquele incômodo veio à tona. Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, em qualquer momento. Uma sociedade entre dois amigos de infância, por exemplo, começa a mil maravilhas, os sócios são amigos, um confia no outro, mas depois de algum determinado tempo que aquela sociedade está em vigor, os desgastes vão surgindo, os desacordos vão aparecendo, e agora aqueles amigos de infância estão brigando na justiça por causa de dinheiro. O casamento, por exemplo, o casamento é um exemplo de que isso pode acontecer. Dois noivos queridos, jovens cheios de vida, de amor, de inteligência, de recursos, tinham tudo para serem felizes, mas aí o tempo foi passando e vem aquelas agressões verbais, seguidas de constante pedidos de perdão, distanciamentos, ferimentos que nunca são sarados, angústias emocionais, e agora chega ao ponto de um olhar para o outro e pensar: onde é que chegou a esse ponto? O tempo foi passando e a vida foi ficando desconfortável. O que fazer em dias em que a poltrona onde estamos assentados na nossa vida se torna tanto quanto desconfortável? O que fazer? Para mim, no Novo Testamento, um dos maiores exemplos são os Gálatas. Esses irmãos que moram na região da Galácia, os Gálatas. Paulo escreve essa carta e a sensação é que dá que os irmãos da Galácia, os Gálatas, começaram muito bem na sua jornada com Deus, mas acabaram terminando mal.
O verso-chave de Gálatas é justamente o versículo 3 do capítulo 3, onde ele diz: vocês começaram no Espírito e agora vão terminar na carne? Vocês começaram tão bem, no início da conversão de vocês, vocês amavam tanto a Deus e agora vão terminar na carne. Isso é um chamado de Deus para mim e para a sua vida nessa noite. Porque no início nós tínhamos tanto prazer em servir, tínhamos tanto dedicação àquilo que fazemos, e agora a gente começa só a querer apontar o dedo, dar ordens, mostrar e dizer o que tem a ser feito. Quanta gente que fazia tantos discípulos, não perdia a oportunidade para falar do amor de Jesus, para demonstrar compaixão, e agora está cheio de demanda para si. Se a gente fosse definir a carta de Gálatas com uma frase, seria essa: ó insensatos Gálatas, vocês começaram tão bem e vão terminar assim tão mal, tão longe de Deus, estão seguindo os seus próprios caminhos. Queridos, por que será que com o tempo isso acontece? Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. Por que será que com o tempo isso acontece? Por pelo menos 3 motivos que eu quero ver com você rapidamente. Isso acontece primeiro, porque com o tempo a gente acaba perdendo o encanto, a gente acaba perdendo o entusiasmo, com o tempo a gente acaba perdendo aquele brilho, o brilho desvanece. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, onde a Bíblia vai contar a história de Moisés e aquela multidão que estava atravessando o deserto. O deserto é um lugar onde Deus fala com Moisés, fala com o seu povo e está os preparando para algo maior. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés ia ao monte para falar com Deus, Deus ministrava o coração de Moisés, a ponto de quando Moisés descia do monte, a Bíblia diz que havia o brilho de Deus estampado no rosto de Moisés. Por causa da presença de Deus, o rosto de Moisés brilhava. Olha que coisa linda. Só que aí a Bíblia diz que com o tempo o rosto de Moisés ia perdendo brilho. E aí o apóstolo Paulo diz que Moisés cobria a sua face para que ninguém percebesse que aquele brilho estava se desvanecendo. Com o tempo o brilho acaba, com o tempo vai perdendo o encanto, com o tempo a gente não fica mais tão impressionado. No casamento é assim. Na vida de muitos, aqueles que estão lá há mais de 15, 20, 30 anos casados, talvez já vivenciaram ou conhecem alguém que vivenciou isso. No início era meu amor pra cá, meu benzinho, só fala no diminutivo, amorzinho, benzinho. Abria a porta do carro para a esposa entrar. Hoje a porta da esposa está estragada há muito tempo e o cara não arruma a tranca. Era cheio de doçura. Andavam de mãos dadas, agora o cara vai na frente, a mulher vai com as crianças atrás. O brilho parece que acabou. Não é que ele se tornou uma pessoa mal, mas não. É que com o tempo o encanto passou. As conversas que antes duravam horas e horas sem fim, que pareciam que passavam no estalar de dedos, agora passam a ser apenas frases curtas, somente a títulos de informação, frases do corriqueiro: pagou, paguei, buscou, busquei, você vai, eu vou, fez, fiz, o jantar está pronto, está. Apenas coisas corriqueiras. Por que isso acontece? Parece que com o tempo a gente se acostuma, não é mesmo? Parece que com o tempo a gente vai ficando mais insensível, indelicado. E isso pode acontecer também com a nossa fé. Porque no início a gente está encantado com Deus, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Cada texto da Bíblia é algo fascinante. Cada momento em que eu me prostro diante da palavra de Deus é uma lição nova, é uma revelação que vem do céu. Servir na igreja é algo prazeroso. Nem que eu tenha passado o dia inteiro trabalhando, a hora que chega o momento daquela reunião, a hora que chega o encontro daquele momento, aquilo parece como um prêmio no meio do dia. No início a gente está tão encantado, mas na vida de muitos, conforme o tempo foi passando, as pessoas foram ficando meio que desajeitadas na poltrona,
e agora a pregação parece que não acaba, os louvores são maçantes, aquilo que antes me fazia chorar diante da presença de Deus, agora eu uso para planejar a minha semana. O tempo passou e aquele encanto foi embora. E a gente começa a perguntar o porquê que isso acontece, e a gente vai fazendo uma lista de culpados. Porque aquele dia aquele irmão, por causa que aquele momento a minha esposa, porque aquele momento o meu patrão, por causa disso foi cansando. E o brilho desvaneceu. Mas lembre-se da palavra que Jesus dá à igreja de Éfeso, uma igreja que começou muito bem, abençoada, querida, avivada. Mas quando Jesus escreve uma carta lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, quando ele diz para a igreja de Éfeso, ele diz: Éfeso, eu conheço as suas obras, sei do seu labor, sei do seu trabalho, sei do seu rigor espiritual, porém eu tenho com vocês uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Mas há uma solução. Jesus mesmo diz, ele diz: veja onde foi que vocês caíram, arrependam-se e volte à prática das primeiras obras. Por que que com o tempo a gente perde um encanto? Será que tem cura para isso? Será que há antídoto para esse fato, que com o tempo a gente desvanece, com o tempo a gente se acostuma? Qual será o antídoto? A Bíblia dá. Ouça a palavra de Deus para o seu coração. O antídoto, a cura para uma vida desgastada, para aquele encanto que não existe mais, se chama adoração. Adoração. Porque quando nós adoramos a Deus, porque quando nós olhamos para os céus e começamos a reconhecer quem Deus é, e Deus é grande, é excelso, é majestoso, é sublime. Quando nós começamos a tecer elogios ao Senhor, quando nós olhamos para a palavra dEle e encontramos nela os atributos eternos, insondáveis, imutáveis de Deus, quando nós fazemos isso, nós olhamos e vemos o quão pequenos somos, o quão pó nós somos, e aí a gente cai de joelhos em terra e novamente começa a se encantar com esse Deus, que mesmo sendo grande, excelso, maravilhoso, se preocupa comigo, pobre pecador, fraco, indefeso, caído, pó. Isso me traz de volta o encanto por esse Deus que é grande. É isso que os salmistas fazem. Eles estão passando por guerras, eles estão passando por momentos difíceis, e quando eles estão quase sendo destruídos pelos seus inimigos, Davi se quebra diante de Deus, dizendo: Senhor, Tu sondas e conheces o meu coração, Tu sabes do meu deitar, do meu levantar, de longe penetras o meu pensamento. Ainda a palavra que não me chegou à boca, Tu sabes. Ainda quando eu era no ventre da minha mãe, um ser informe, o Senhor já me conhecia, o Senhor já me formaste. Tu me cercas por trás e por adiante. Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu fizer do Seol, se eu fizer do sepulcro a minha cama, o Senhor ali também está. Diante de Ti nenhuma treva se encobre, porque para o Senhor o dia e a noite são luz. Quando Davi começa a declarar a grandeza de Deus, ele olha para si e se vê tão pequeno, tão frágil, diante desse Deus tão grande. E quando ele olha e se vê tão pequeno, ele olha para Deus grande e vê que esse Deus envia o seu Filho por nós, por mim e por você. Quando nós adoramos a Deus, quando declaramos quem Ele é, o brilho volta, o encantamento por Deus volta. E queridos, quando nós estamos encantados por Deus, tudo ganha um novo colorido, a vida passa a ter um novo sentido. Então a cura para uma vida que com o tempo perde o brilho
é adoração. Não deixe de adorar a Deus. Faça isso a tempo e fora de tempo. Por que com o tempo a gente vai ficando tão pesado? Outro fator é que com o tempo a gente se esquece daquilo que não deveria se esquecer. Mesmo que você tenha uma memória muito boa, você já percebeu que com o tempo a gente começa a se esquecer. Lembra daquela época que a gente, para falar com alguém por telefone, a gente discava o número? A gente não procurava o nome da pessoa na nossa agenda. A gente discava o número. Vou ligar para o Wine. Bom, o número do Wine é tal. E conforme a gente vai falando com essa pessoa com frequência, o número do telefone daquela pessoa ficava na cabeça. A ponto da gente não mais precisar de um rascunho. A gente vai direto, digita o número e fala com a pessoa. Mas você já deve ter percebido que quando passa um tempo que a gente não fala com aquela pessoa, o que acontece? O número daquele telefone foge da cabeça. E por mais que a gente decorasse muitos números, conforme a gente ia deixando de usar, a gente ia se esquecendo. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. No nosso relacionamento com o nosso cônjuge também é assim. Também é assim. Não deveria ser assim, mas com o tempo a gente se esquece. Se esquece. Se esquece o quanto aquela pessoa foi fundamental para nós. Há alguns momentos da nossa vida a gente se esquece o quanto aquela pessoa nos ajudou. Eu nunca vou me esquecer do dia em que um casal me chama para conversar e o marido está decidido a se separar da sua esposa. E eu pergunto a ele: o que faz com que você hoje vá até um advogado e peça o divórcio? E ele diz: pastor, essa mulher não me ajuda em nada. Ela nunca me apoia. Todas as coisas que eu quero fazer, ela sempre tem uma palavra do contra, ela nunca me apoiou. E eu perguntei: vocês estão casados há quantos anos? Ele disse: nós estamos há mais de 20 anos casados, pastor. Olha só quanta coisa eu aguentei. E eu falei: e nesses 20 anos de casado, vocês sempre trabalhavam? Não, pastor. Eu trabalhava, mas ela ficava em casa por causa das crianças. Nós temos 3 filhos e todos eles eram muito pequenos. Então, ela abriu mão da carreira profissional para poder cuidar dos nossos filhos. Eu falei: pois bem. Mas vocês tinham algum funcionário, alguma funcionária que ajudava na tarefa de casa? Não. Ela fazia sozinha. Sozinha. Quando os filhos foram crescendo, ela foi ensinando eles a fazer. E eu, muitas vezes, chegava em casa, estava tudo arrumado, mas eu estava tão cansado que eu ia direto descansar. Falei: pois bem. Quantos anos vocês estão casados? Eu perguntei. Ele disse: há mais de 20 anos. Eu falei para ele: há mais de 20 anos ela lava, passa, cozinha, limpa a casa, arruma os filhos, prepara todo o ambiente para quando você chega e você não precisa levantar um dedo. E você disse que ela não te ajuda em nada, camarada. Em nada. Ele abriu o olho assim: não, é porque eu estou querendo um novo projeto. Eu falei assim: e aí? 20 anos de uma vida depositada para a família, e porque você quer se aventurar num novo negócio, ela não te apoia em nada? Toma tipo, rapaz. Por que acontece isso? Por que com o tempo a gente acaba se esquecendo das pessoas que foram fundamentais e tão importantes a ponto que, se Deus não tivesse colocado elas na nossa vida, nós não seríamos quem nós somos? Quantos casais que não podiam ter filhos oraram, buscaram a Deus, a igreja orou, as pessoas clamaram, Deus fez o milagre, a mulher engravidou, o filho nasceu. Hoje o menino está com 15 anos e o casal está tentando se separar, porque se esqueceram dos milagres, se esqueceram daquilo que Deus fez. Por que com o tempo a gente esquece das coisas que não deveria se esquecer? Com o tempo muitos se esqueceram de Deus. Diante de novos problemas, diante de uma pandemia incontrolável, diante de um colapso na saúde, diante de doenças psicossomáticas que se avolumam, a gente se esquece de tudo aquilo que Deus já fez por nós, de onde Ele nos tirou, de quais milagres Ele já fez na nossa vida. Diante de um novo problema, diante de um novo tempo, diante de um novo desafio, a gente se esquece e chega a falar: cadê Deus? Onde é que o Senhor está? Quantos milagres nós vemos? Quantos milagres nós vemos na Bíblia? O profeta Elias viveu 7 grandes milagres na sua história.
Seu sucessor, o profeta Eliseu, viveu 14 grandes milagres nas suas vidas. Abraão recebeu uma promessa de Deus quando ele tinha 75 anos, e essa promessa só se cumpre quando ele tem 100 anos. Ele e a sua mulher engravidam e dão à luz a um filho, com 100 anos. O que dizer de Davi, Jeremias, Isaías, nossa, Davi, o que dizer da história de Davi? Milagres que são incontáveis. Eu e você experimentamos milagres todos os dias na nossa vida. Essa semana foi um milagre de Deus, mas daí a gente se depara com um novo desafio, uma nova luta, uma conta que a gente não consegue pagar, sintomas que acometem o nosso corpo, e aí a gente se esquece de tudo aquilo que Deus já fez, e aí a gente começa a reclamar, a murmurar. Rapaz, Deus te deu uma esposa quando você vivia sozinho. Mulher, Deus preparou um marido quando você se sentia mais solitária. Deus te curou dessa enfermidade. Ah, mas hoje eu estou doente de novo. Viu como o tempo a gente esquece? Por que a gente esquece? Talvez porque a gente deixa que os novos problemas, que os novos desafios tomem conta dos espaços da nossa vida. Qual que seria a solução para esse fato de que quando o tempo passa, muitas vezes a gente se esquece daquilo que não deveria se esquecer? A cura para isso se chama gratidão. Eu e você podemos ser e viver uma vida mais grata. Gratidão. Gratidão. Agradecer é um exercício que deveria ser constante na vida do cristão. Aprenda com o profeta Jeremias, que lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Diante da calamidade, diante de um surto, diante do desafio assustador que Jeremias está, muito semelhante ao nosso. Ele olha para os quatro cantos e ele só vê maldade, só vê corrupção, só vê idolatria, só vê morte, só vê pobreza, só vê desespero. Diante desse cenário, Jeremias olha aos céus e diz: eu quero trazer à memória, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Irmãos, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso. A Bíblia diz que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas duram para sempre. A fidelidade do Senhor é conosco de geração a geração. Ele fez milagres na minha vida, Ele fez milagres nas suas vidas, e Ele ainda vai fazer muitas coisas, mas mesmo que eu tenha que esperar, eu nunca posso me esquecer que Deus, Ele é fiel. Quantas promessas Deus deu para você? Toda promessa de Deus não é outra coisa a não ser o encontro marcado com você no futuro. Quando Deus realiza uma promessa para a sua vida, o que Ele está dizendo para você é: Ana, eu te espero logo ali. Felipe, eu te encontro lá. Deus não é do tipo de pessoa que marca compromisso e fura. Todas as promessas do Senhor hão de cumprir. Então quando Ele promete para você, Ele já está marcando um encontro com você no futuro. O problema é que o presente nos oprime, porque a gente não entende, a gente não quer esperar, e com o tempo a gente se esquece, inclusive das promessas de Deus, que não deveríamos nos esquecer. E o que nos ajuda a nos lembrar é: seja grato. Porque quando a gente agradece, a memória volta a funcionar. Porque quem agradece, agradece por alguma coisa. Porque quem agradece, se lembra de motivos para agradecer. Antes de sair de casa, eu passei pela sala e eu olhei para minha esposa. Ela estava com o nosso filho, o Theo. E eu pegando as coisas para vir para a igreja, tentando pensar o que eu não posso esquecer, o que eu tenho que levar. Eu passei pela sala e fiquei olhando para ela por alguns segundos. Eu fui até ela, dei um beijo, me despedi, eu entrei no carro e falei: Senhor,
Obrigado por esses quase 9 anos de casados. Obrigado porque quando eu olho para ela, eu volto a me lembrar de tantas coisas difíceis que nós passamos juntos, mas mesmo assim, nós estamos juntos. Isso fez com que eu amasse ainda mais a minha esposa. Agora, antes de sair de casa para vir para cá. Gratidão faz isso. Quando a gente se lembra de tudo aquilo que se passou, para que chegássemos aonde nós estamos. Quando eu começo a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, começam a vir memórias, tantas coisas que eu não amo mais, que já passaram. Agradecer. A gente desperdiça o privilégio da gratidão em troca da murmuração. A gente murmura. A gente começa bem, mas com o tempo a gente vai ficando meio que desajeitado. E aí a gente começa a murmurar. Se esquece que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Alguém certa vez disse que uma pessoa medíocre, ela consegue agradecer por coisas boas que experimenta, mas somente uma pessoa excelente consegue agradecer por todas as coisas, as boas e as ruins. Queridos, nós devemos agradecer a Deus por tudo, porque afinal de contas a gente não sabe o que determinada situação vai trazer para a nossa vida no amanhã. E aí a gente reclama por antecipação. Ai meu Deus, o ano de 2020 para mim acabou. Eu estava com tantos projetos, tive que cancelar aquela viagem, eu já estava pagando. Mas irmão, você não sabe o que isso que você deixou de fazer nesse ano, o que isso vai trazer na sua vida no futuro. Quer um exemplo? O que dizer da vida de José? O que dizer da vida de José? Qualquer um que olhasse a vida de José quando ele está lá na cadeia, numa nação estrangeira, lá no Egito, quando ele está lá preso, qualquer um diria: coitadinho do José, coitado desse menino, que azar. Rapaz, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, saiu da casa do pai, foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. A esposa desse homem armou contra ele, traiu o Zé agora está numa masmorra, preso, numa nação estrangeira. Coitado do Zé, qualquer um falaria isso. Mas quando José está preso naquela cadeia injustamente, José nunca esteve tão perto do trono do Egito quanto dentro daquela cadeia, dentro daquela prisão. José jamais seria governador do Egito sem antes passar por aquela cadeia, por aquele momento de deserto, por aquele momento de vale. O que a pandemia tem a nos ensinar? O que esse momento difícil no mundo tem para nos trazer no futuro? O quê? Seja grato. Porque todas as vezes que nós murmuramos, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor não está cuidando da minha história corretamente. O Senhor não está fazendo o que deveria fazer. Se a história da minha vida estivesse na minha mão, eu dava um jeito, o Senhor não está dando. Então, se você não quer que com o tempo trame contra a sua memória, agradeça a Deus hoje. Seja grato a Deus hoje. Seja grato pelas pessoas que estão à sua volta. Filho, agradeça pela sua mãe. Ah, eu perdi o meu pai no momento que eu mais precisava, mas você ainda tem a sua mãe. Agradeça a Deus pela sua mãe e seja grata pela sua mãe. Diga: mãe, muito obrigado. Diga: obrigado por você não me abandonar. Obrigado pela senhora estar comigo, mãe. Ah, eu perdi o meu esposo, mas você ainda tem uma vida inteira pela frente. Seja grato, agradeça. Porque se a gente adora a Deus por quem Ele é, o encanto volta. E se eu começo a louvar e agradecer a Deus por aquilo que Ele faz,
a gratidão toma conta do nosso coração, e um coração grato, não há espaço para murmuração. Dietrich Bonhoeffer diz: só quem agradece pelas pequenas coisas receberá grandes coisas. A solução para esse fator de que com o tempo a gente se esquece se chama gratidão. Seja grato. Mas você deve ter percebido que com o tempo a gente se cansa. Por isso que nós estamos no meio de 2020 e muitos estão tão cansados, que se encontram já sem forças. Com o tempo a gente cansa. O jogador de futebol, por exemplo, ele começa o jogo a todo vapor. A torcida o incendeia, mas no final da partida ele está exausto. Às vezes o corpo cansa antes da mente e ele tem que se machucar para entender que está na hora dele parar. É assim, com o tempo a gente se cansa. A gente começa a trabalhar de manhã, quando chega no final do dia a gente está exausto. Começa num novo emprego, com um novo ânimo, um novo gás, uma nova oportunidade. 2 anos depois a gente já está cansado, não aguenta mais aquilo. Porque com o tempo a gente perde o vigor. Com o tempo eu não vou ficando mais forte. Pelo contrário, com o tempo eu vou ficando menos forte. É assim na minha, é na sua, é na vida de todo mundo. A não ser na vida daquela pessoa que experimenta o milagre que o profeta Isaías descreveu. Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqueles que esperam no Senhor experimentam o bálsamo de refrigério no meio da jornada. E é isso que Deus tem para a sua vida nessa hora. Deus quer derramar sobre você esse bálsamo de renovo, que te dá um novo gás, que te faz entender que o Deus que te tirou de lá da onde Ele tirou, Ele continua com você, mesmo diante do distanciamento, mesmo diante da quarentena, mesmo diante dos desempregos, mesmo diante do colapso de saúde, mesmo diante de todos os fatores que nos comprimem na nossa poltrona. Deus continua sendo Deus. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigarão. Eu não tenho nem coragem de fazer isso. Eu não posso dizer para você que a sua luta vai acabar hoje. Eu não posso dizer para você que os seus problemas vão ser solucionados amanhã. Eu não posso prometer isso, embora eu sei que basta um estalar de dedos de Deus e tudo isso acontece. Eu sei que muitos amanhã acordarão com os mesmos problemas, que enfrentarão os mesmos desafios que enfrentam hoje. Mas a palavra que eu tenho para você: espere no Senhor. Espere no Senhor e as suas forças se renovarão hoje. Não deixe de esperar no Senhor. Espere no Senhor. Não espere que alguém vai dar jeito. Não espere. Espere no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor experimentam o milagre do renovo. Aquilo que com o tempo vai fazendo com que a gente se canse. Quando nós esperamos no Senhor, Ele renova as nossas forças. Amém? Adore a Deus e você descobrirá que o brilho passará a brilhar novamente na sua vida. Seja grato a Deus, grato às pessoas, grato às circunstâncias. E você descobrirá que você se lembrará de coisas que você jamais deveria se esquecer. Espere no Senhor e Ele renovará a sua vida, o seu vigor, o seu cansaço. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Obrigado por esse tempo onde o Senhor nos ensina. Obrigado por esse lugar chamado casa de oração. Obrigado por cada irmão que nos acompanha agora no seu lar. Obrigado, ó Deus, por essa equipe maravilhosa que semanalmente tem servido ao Senhor aqui, com luzes, com som,
com instrumentos, com vozes, com seus corpos, com o seu coração. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado por todos aqueles visitantes que estavam vindo e frequentando, e o Senhor tocou na vida deles através da sua palavra. Que o Senhor os alcance agora onde eles estão. Obrigado, Deus, pelos médicos, enfermeiros. Obrigado, Deus, pelos técnicos. Obrigado pelo aquele pessoal que está se doando para cuidar daqueles que precisam. Obrigado pelos empresários que não estão medindo esforços para manter o trabalho dos seus funcionários. Obrigado, Deus, por tanta gente que tem se solidariedade e tem, ó Deus, repartido o pouco que tem para abençoar a muitos. Obrigado, Senhor, pelo teu povo, que mesmo não podendo se reunir, se reúne diariamente com o Senhor, com a sua palavra. Obrigado pelos nossos jovens, que têm vivido uma vida de santidade. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado por cada presente que o Senhor nos coloca. Obrigado pelo pão nosso, que cada dia o Senhor tem derramado sobre a nossa mesa. Obrigado por tudo. Obrigado por esse tempo. Deus, renova as forças daqueles que se encontram tão cansados. Ensina-nos, ó Deus, a esperar não de outra coisa, não em outra pessoa, a não ser no Senhor. Ensina-nos a esperar ansiosamente pelo nosso Criador. Essa é a nossa oração. Deus, eu oro para que o Senhor ministre esse bálsamo à vida dos nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. Que nessa semana eles possam ser mais gratos. Que nessa semana nós possamos ser melhores adoradores. Que nessa semana nós venhamos esperar no Senhor, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, o seu Filho, que todas as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você que perdeu alguém que amava, sobre você que está preocupado com as contas que se avolumam, em você que não sabe o que vai fazer amanhã, e para todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa semana, na graça do Senhor.